A Vida Além da Sepultura, capítulo 22. Então, estamos continuando a resposta feita a Tonagildo no capítulo 21, onde ele fala sobre o ambiente, esse ambiente central, lá na cidade do Grande Coração, né? No plano astral, com respeito ao lugar onde as crianças ficam, ou onde elas circulam, participam ali, brincam, né? Então, seguindo aqui. Em nossa esfera, como já vos tenho relatado, todas as coisas são profundamente afetadas pelo pensamento das criaturas, que reagem entre si como verdadeiros prolongamentos vivos das mesmas, e insisto em dizer-vos, mais uma vez, que o nosso mundo astral não é um cenário ilusório, porém muito mais real do que o mundo físico. É perfeitamente tangível, apesar do seu altíssimo diapasão vibratório, que vai além dos vossos sentidos físicos e dos raciocínios humanos. Eu não vou ficar aqui falando sobre a vida após a morte, assim, detalhadamente toda hora voltando nisso, porque eu creio que quem já vem lá desde o início, ou já viu outras postagens sobre esses assuntos que eu trato, né, o mundo espiritual, já tem uma ideia mais ou menos que dê para entender tudo isso que a gente está comentando aqui. Bom, o meio astral sempre reage com veemência e prontidão a qualquer gama vibratória do nosso perispírito, quer dizer, o corpo astral. Podemos ater-nos a faixas vibratórias tão altas quanto seja o impulso de nossa vontade e a capacidade de nossa mente, já purificada pela influência benéfica do coração, afirma a ciência terrena que o som, a luz, a cor e o perfume são apenas modificações vibratórias de um mesmo elemento fundamental, o éter cósmico. O problema está, pois, em se captar cada tipo de modulação apropriada à capacidade receptiva do corpo humano e, por isso, as criaturas são obrigadas a sintonizar com cada faixa vibratória um sentido físico correspondente. Assim é que o som não será audível se faltar a perfeição dos ouvidos e a luz ou a cor não terão significado algum se faltar a vista, né? No caso da visão espiritual, ou, no caso comparando com a vista humana, que aqui na Terra a gente não consegue ver luz e cor se for cego, né? É necessário que hajam sempre um órgão dotado de possibilidade sensorial para que, então, a criatura possa dar conta do fenômeno, pois, conforme explica a vossa própria ciência, né, a ciência aqui na Terra, embora de posse dos ouvidos e dos olhos carnais, nem todas as criaturas ouvem e veem com a mesma intensidade, visto que a sua receptividade varia tanto de acordo com o estado de saúde e a idade, quanto pela perfeição desses mesmos sentidos. No entanto, o som, a luz ou a cor continuam sempre na mesma modulação natural, em suas faixas vibratórias originais, embora se alterem os sentidos que os recepcionam para o conhecimento humano. Eis, pois, a grande diferença desse fenômeno no plano astral, em que os desencarnados o captam diretamente no seu campo original vibratório, através da sensibilidade delicadíssima do seu corpo astral. Eles falam sempre aqui perispírito, naquela época eu não usava ainda a palavra corpo astral, eu prefiro sempre usar a palavra corpo astral, que é o corpo que o espírito se apresenta no mundo espiritual próximo, né? Porque existe
vários planos astrais para cima, e cada plano desse, o espírito tem um corpo mais sutil. Normalmente, o espírito que está no plano inferior não enxerga os que estão no plano mais acima, porque já pertence ao mundo de uma eteridade muito mais sutil. Fazendo, então, continuando aqui, delicadinho do seu príncipe, fazendo mergulhar diretamente no oceano das vibrações puras dos fenômenos da luz, da cor, perfume ou som. Então vai a próxima pergunta. Ainda estamos no capítulo 22. Quais são as qualidades exigidas para que os espíritos possam habitar colônias ou metrópoles semelhantes ao grande coração? Isso é importante entender isso aqui, hein? O tipo espiritual eletivo para agrupamento semelhante ao da metrópole do grande coração deve, em primeiro lugar, ter desenvolvimento regularmente em si a característica universalista, em todos os sentidos e relações da vida humana. É preciso, portanto, que haja ultrapassado o sentimento sectário, né? Esse negócio de eu sou da religião tal, não aceito outra religião. Tem que ser universalista. Tem que entender que para Deus não existe religião. Deus quer que a gente se ame, isso que Ele quer. Que a gente aprenda a se amar, né? Bom, o sentimento sectário em matéria de doutrina ou de religiões desmarcadas por fronteiras dogmáticas e isolacionistas. Deve sentir na sua intimidade espiritual a essência que palpita no seio de todas as coisas e irmana o ideal de todos os seres em lugar dos acessórios enganadores do mundo provisório da carne, né? Isso aqui é só uma escolinha das mais elementares, né? O verdadeiro alicerce da ventura dos moradores de nossa metrópole está no entendimento e na serenidade espiritual, que só se podem obter à distância das preocupações com certas castas sociais, dos partidarismos religiosos ou preferências nacionalistas que sempre perturbam o júbilo coletivo. É ser ecumênico na expressão mais completa da palavra, ecumênico, né? Sem dúvida, porque ecumenismo não diz respeito só à religião, ecumênico quer dizer universal. Sem dúvida, a nossa metrópole não comporta o tipo de criatura que se creem de posse exclusiva da verdade, enquanto que os seus irmãos devem sempre se encontrar completamente equivocados nos seus postulados doutrinários. O que importa aqui é a realidade de um sentimento puro e afetuoso, unido à sincera alegria para com a felicidade do próximo, seja ele esquimó, zulu, francês ou hindu, ou qual outra raça se queira se falar, né? Interessa-nos fundamentalmente o júbilo alheio e a manutenção de um gozo espiritual íntimo entre todos, muito antes de qualquer interesse pessoal. Essa harmonia e integração em nossa consciência espiritual, sem barreiras emotivas e choques mentais, como ocorrem permanentemente na comunidade do Grande Coração, é o que nos transforma em uma só alma e representar todos os seus moradores no mesmo diapasão de ventura espiritual. Então vamos à próxima pergunta, ainda no capítulo 22. Quando ainda vos encontráveis reencarnados, já gozáveis algo de vosso bem-estar espiritual? Agora vai responder Atanagildo. Gente, quem chegou até aqui, quem está comendo até aqui, é porque já está com entendimento bem, porque a maioria, infelizmente, não vai chegar, não vai entender, não vai precisar de mais reencarnações para poder acompanhar isso aqui, porque não chegou ainda no limiar. Eu estou no beabá ainda, né? Estou aprendendo ainda.
Só após a minha desencarnação é que pude realmente comprovar os motivos exatos da felicidade da alma, que se opera lentamente através das jornadas dolorosas pelos caminhos tortuosos da vida material. Não tenhas dúvida, essa felicidade só se consegue pela libertação completa das formas e das paixões dos mundos transitórios. É pena que a maioria das criaturas humanas ainda não tenha conseguido sequer libertar-se das seitas ou dos ferozes nacionalismos patrióticos. Em minha última existência no Brasil, sempre fui avesso aos conflitos emotivos e às discussões estéreis que surgem devido às diferentes crenças ou doutrinas políticas, religiosas ou mesmo filosóficas. Não me preocupava em impor os meus conhecimentos simpáticos a quem quer que fosse, considerando-os melhores ou mais verdadeiros. Cuidava de servir sem interesse ou indagações suscetíveis de confianças. Tratava de aumentar a área do meu sentimento e afinar a minha consciência para maior receptividade aos pensamentos alheios. Algumas vezes cheguei a penetrar num estado de indescritível tomada por maravilhosa sensação de paz e de beleza espiritual, que alguns denominam de êxtase, e os hindus costumam chamar de samadhi, em cujo estado a consciência individual une-se beatificamente à consciência cósmica do Pai. Vamos mais dar uma pergunta ainda no capítulo 22. Como poderias... Gente, eu estou estudando isso aqui com vocês, lendo isso aqui com vocês, não me considero nada, tá? Desculpe a minha grosseria, mas eu não me considero um bosta. Não sou nada, não sou dominador, de conhecedor pleno de nada. Eu estou sempre aprendendo, tá? Desculpe a minha grosseria, mas só para ser bem direto, porque eu não tenho aqui nenhuma pretensão de ser nada, de compor nenhuma organização, nada. É só estudar as coisas do mundo espiritual. Então vamos à próxima pergunta. Poderíamos avaliar o estado espiritual necessário para se poder habitar a metrópole em que resides, ou em que residis, no caso? Responde Atanagildo. Embora os 3 milhões de espíritos que, sob a jurisdição de nossa comunidade, permanecem no plano astral e na Terra, não revelem o padrão espiritual estritamente exigido para sua integração à mesma. Esse estado espiritual revela-se pela tendência em se libertarem dos formalismos, dos preconceitos e das convenções ou seitas do mundo, como há pouco expliquei. Vou dar mais um golinho aqui no chá, já está no final, para que minha garganta me ajudar aqui. Eis a razão por que as almas terrenas, demasiadamente conservadoras ou sentimentalistas, muito apaixonadas pelo melodrama das convenções humanas, que se compungem aflitivamente por uma nódoa na sua árvore genealógica, viciadas fanaticamente aos objetivos e às coisas materiais, apegadas ferozmente às tradições, às etiquetas ou preconceitos tolos do mundo material, ainda não podem se manter em equilíbrio e harmonia num agrupamento da qualidade libertadora que é a metrópole do grande coração. Tomara que todo mundo tenha captado um pouco do que eu li aqui agora, porque é profundo isso. É uma libertação. Em nossa moradia astral, não conseguem permanecer aqueles que envergam trajes a rigor, até para colher os ovos da galinha. Tais espíritos não tardariam em quebrar o ritmo, a espontaneidade, a simplicidade e o encanto espiritual que domina desafogadamente os seus moradores, em face de sua escravidão ao pretérito e ante a saudade das tradições e o brilho efêmero da vida terrena. O saudosismo
doentio dessas almas, que se compungem exageradamente pelas suas próprias tricas emocionais do passado, terminaria associando ao nosso ambiente os velhos sofrimentos e as insatisfações da vida terrena, pois o espírito reflete no meio astral em que vive a natureza exata dos seus pensamentos, otimistas ou compungidos. Então, esse negócio de cor, nacionalidade, entendeu? Nível social, herança familiar, isso tudo é uma besteirada, só que pertence a esse mundo. Quando a gente morre, é só espírito. E dependendo do nosso estágio evolutivo, a gente vai para planos de acordo com o nosso estágio. Esse estágio aqui é um estágio bem mais elevado. Apesar de que muita gente que está aqui e está lá, estava aqui e está aqui vai para lá, quando for, e os que vêm de lá vêm com essa vibração do estado de lá, já dessa cidade do Grande Coração. Assim como o nosso lar, tem outras cidades, não tem só essa. Aqui na metrópole do Grande Coração, o tom espiritual é inimigo daqueles que rendem demasiado culto a futilidades terrenas, que passam pelo mundo devorando compêndios de etiquetas, submetido a exaustivos rituais e regras sisudas, até para palitar os dentes. É infenso também àqueles que, em lugar de se dedicarem à leitura espiritual, a se interessarem pelo problema do que somos, de onde viemos e para onde vamos, preferem se entregar completamente à indigestão cerebral de leitura de volumosos romances de aventura, que distraem e matam o tempo, mas não solucionam os problemas fundamentais do espírito, enquanto as criaturas idealistas e operosas se interessam pela vida, pela sua verdadeira felicidade, na aquisição dos bens definitivos do espírito superior. As conservadoras se afundam no classicismo do mundo provisório da matéria, fixando-se nas tradições mortas do tempo passado e retardam-se em ajustar-se às fileiras dos famintos de luz espiritual. Então, integram-se à caravana triste e animalesca daqueles cujas realizações mais altas se resumem apenas no culto às tradições e aos bens da terra, sentindo-se incapazes de espandejar a poeira tradicional que ainda lhes obscurecem o entendimento exato da imortalidade da alma. E vamos encerrar aqui o capítulo 22.